falar daquele lixo mental? Aquelas coisas ruins que a gente acaba acumulando dentro da gente, na nossa cabeça, que fazem tão mal. A Elaine Orives está com a gente. Tudo bom, linda? Bem-vinda sempre ao Revista. Grata, Um prazer obrigada. te receber, viu? O Gabi vai participar com a gente também, porque temos dúvidas sobre isso. É. A Elaine é psicoterapeuta vibracional quântica. E dentro desse trabalho que você realiza, você também dá os caminhos de como as pessoas podem se livrar desse lixo que é tão tóxico pra gente, né? É. O que a gente pode considerar como lixo mental? Isso é muito legal, porque lixo mental são todas as nossas feridas emocionais, são todas as nossas crenças, os paradigmas, nossos sentimentos negativos, que vai formando realmente um lixo, literalmente um lixo dentro de nós, impedindo com que as coisas aconteçam. Mas nós não temos consciência disso, por isso que é um lixo. Porque tudo que é lixo, a gente tem aquela ideia de que se acumula, né? E vai virando um volume que chega uma hora, se a gente não limpa, aquilo vai tomar conta da gente. A gente vai ser puro lixo. Então eu imagino que a gente precisa dessas técnicas, porque é impossível a gente não passar por isso na vida. Por situações difíceis, por mágoas, por ressentimentos. É muito difícil evitar que essas coisas aconteçam. Então é importante sim ter técnicas para conseguir limpar isso. Como é que a gente pode fazer para se libertar dessas amarras? É interessante porque isso vai acontecer conosco, acontece comigo, acontece com, eu digo que acontece com o Osho, com o Deepak Chopra, com qualquer guru. Somos seres humanos. Vai acontecer o tempo todo. A questão é como eu me comporto diante disso. Como eu limpo isso, porque a partir do momento que estamos humanos, né, que estamos vivendo uma experiência humana, por mais que você aumente a sua frequência, evolua, as coisas vão continuar acontecendo, né? Eu vou me aborrecer, vou sentir culpa, vou me sentir enganado, vou me sentir traído, mas toda a nossa inteligência emocional, nossa expansão da consciência está realmente em como que nós vamos limpar isso. Então, a questão de eliminar esse lixo seria a reprogramação dele. Porque uma coisa interessante dentro da física quântica, que é a área que eu trabalho, a física quântica, a neurociência, nós não eliminamos o lixo nunca. Né? As pessoas costumam me perguntar, Elaine, mas eu consigo limpar uma culpa, limpar uma escassez? Nós conseguimos tirar a energia dela, a atenção dela. Peraí que eu vou explicar. Por quê? No universo, tudo se transforma, nada se destrói. Então, eu transformo uma crença limitante em fortalecedora. Então, digamos assim, eu já fui a pessoa que tive 700 mil reais em dívidas. Eu passei por uma depressão, suicídio, uma morte em vida. Então, eu tinha um sentimento de culpa, de escassez evidente na minha vida. Você falava comigo, eu só falava disso. Então, a culpa era um lixo em vibração alta na minha vida. Eu só falava e sentia isso, eu sentia escassez, sentia pobreza. Hoje não existe mais isso na minha vida? Existe. Está lá. Está lá com uma frequência 0,1%, mas está. Não foi retirado do meu inconsciente. Significa que eu transformei ela numa crença fortalecedora, numa crença de prosperidade, de abundância, de sucesso. Mas onde eu quero chegar? Nós não tiramos isso do nosso sistema, do nosso inconsciente. Mas ao não olhar mais para isso, ao reprogramar e não dar mais atenção, ela não tem mais nenhuma força dentro de mim. Só que, se por alguma razão, como eu falei, as coisas vão continuar acontecendo. Daqui 5 anos, hoje, nesse momento, eu posso fazer um lançamento de um curso meu e não deu o resultado que eu queria. Então, eu passo a sentir escassez. Amanhã eu passo a sentir escassez de novo. Então, ela começa a crescer. Eu estou alimentando ela, porque ela sempre esteve ali. Claro. Então, eu não busquei, latente, ela dormindo. estava. Então, significa que se eu começo a olhar, começo a dar atenção, começo a me sentir preocupada, sentir que as coisas não estão acontecendo, sentir que eu estou fracassando, que eu não vou conseguir pagar as contas, ela está aumentando até o ponto que ela assume toda a minha vida de novo. E eu vou ter dívidas de novo. Então esse é um trabalho constante de limpeza. É um trabalho constante, essa parte é incrível. Então o que eu faço? Eu identifico qual o lixo que eu carrego. Alguns são conscientes. Por exemplo, rejeição, abandono, insegurança, medo de falar em público, escassez, pobreza, falta, tudo eu sinto falta, tudo eu sinto, me sinto enganada com todas as coisas que acontecem. Então esse lixo, ele literalmente está ali vibrando e emitindo frequência. Eu identifico o que eu sinto e diante dessa identificação de qual é essa mágoa, qual é essa culpa, essa escassez que está realmente vibrando numa alta frequência na minha vida, e eu faço a reprogramação
reprogramação. Existem muitas técnicas para isso. Uma que a gente utiliza é a própria técnica Hertz, né? Que é a reprogramação da frequência. E aí eu consigo fazer a mudança da polaridade do negativo para o positivo. Mas o primeiro passo é a tomada de consciência, né? Sim, de que reconhecer o problema. Elaine, eu vou fazer um contraponto aqui, tá? Porque assim, eu sou formado em psicanálise também, eu sigo muito pela linha da psicologia e da psicanálise também. Só que quando a gente estuda, né, tudo isso que é classificado como lixo, os traumas, enfim, todas as dificuldades, a gente estuda que eles também têm um fator muito importante na nossa transformação, né? Eu acho muito importante a gente classificar, de fato, né, pensar que essas características, essas coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas tem um porquê de terem acontecido, e eu entendo quando você fala assim, que a gente tem que reprogramar e ter uma outra visão. Mas a gente também não pode descartar a importância de todos esses fatos ruins que aconteceram na nossa vida, porque, que nem no seu caso, que você passou por essa situação super ruim. Se você não tivesse passado por essa situação ruim, não tivesse dado conta de que você precisaria mexer alguma coisa na tua vida para sair dela, acho que você também não teria nem dado valor a essa situação difícil que você passou, né? Então, diante disso, a gente poderia mudar o termo para ressignificar. Isso. Na verdade, dentro de uma resposta curta, é claro que a gente vai usar um contexto geral, mas é exatamente o que você falou. Eu passo por uma situação onde um trauma, um lixo, uma ferida emocional causou um impacto na minha vida. Mas ela foi necessária para me tornar quem eu sou. Exatamente. Só que também depende muito de como a pessoa vai absorver isso. O nosso livre-arbítrio. Tem muita gente que usa isso para se impulsionar para cima e muita gente que afunda, desde que tem que ser tirada dali, ajudada por alguém. Desde uma causa muito polêmica que as pessoas perguntam, por exemplo, eu fui abusado na infância. Então, vamos pegar uma coisa bem polêmica, bem forte, porque passou por uma dívida, ok, mas e um trauma desse na infância? Mas a questão não é você ficar remoendo isso, mas o ponto é o seguinte, como eu me comporto diante disso, é o que eu faço com isso. A Oprah, ela passou por essa situação, uma das mulheres mais poderosas do mundo, porque ela pegou aquilo que aconteceu com ela e transformou na história que ela conta sobre a vida dela. Mas eu posso ser desenvolve vítima, um trabalho ótimo também para as mulheres, impactando. né? Então esse é o ponto. Tudo que nos acontece, eu transformo isso na história que eu vou contar e vou impactar a minha vida e milhões de pessoas, ou eu transformo isso no motivo pelo qual eu sou quem eu sou. Aquele fracasso, aquela vítima. Uma separação. Aquela pessoa depressiva, então, né? eu sou um fracasso, eu sou hoje uma pessoa que vive de pensão porque um dia eu me separei. Ou então, eu pego isso, me transformo na pessoa que vai utilizar isso para contar a minha história. Então, o tempo todo, em todas as situações, eu me deparo diante do meu livre-arbítrio. Tudo que nos acontece, não importa o que for. Agora eu tenho um caminho a seguir. Eu tenho dois caminhos. Ser vítima disso ou eu me transformo na melhor versão que eu escolhi vir ser. Então, diante de qualquer situação, qual pergunta que eu faço para mim? O que eu decido diante disso? Diante disso, como eu vou seguir em frente. Porque aquilo que está acontecendo, aquele obstáculo, aquela ferida, aquele trauma, aquela culpa, é aquilo que eu preciso, por mais cruel que seja falar isso, mas que a minha consciência precisa para mesmo através disso me tornar uma grande mulher, um grande pai, um grande empresário. Mas aquela situação era o sintoma necessário para a minha transformação, para a minha evolução. Mas eu tenho o livre-arbítrio de utilizar isso como o meu processo de regressão, de vitimização, de fracasso, de escassez total. Então, aonde está o ponto de todas as nossas feridas, de todos os nossos traumas, de tudo que nos impede, os nossos impeditivos? Na nossa consciência. A nossa consciência é a base de tudo. Eu compreender que isso não me para, isso me transforma. Isso me para, me transforma, me para, me transforma. Eu só consigo tomar a decisão através da minha consciência. As escolhas, né, que a gente tem que fazer na vida. Escolhas. Que é uma escolha, na verdade, mas para algumas pessoas essa escolha não é tão fácil, porque ela não dispõe das ferramentas necessárias para isso, né? E aí, muitas vezes, ela fica se colocando naquele patamar de pessoa fraca, por justamente não ter essas ferramentas para conseguir sair dessa. E esse pensamento é mais um lixo que ela colocou ali, que vai ajudar com que ela continue naquela condição, né? Eu queria que você falasse com essas pessoas que de repente estão nessa situação agora, para não se sentirem assim e de que elas uma questão de que elas não encontraram a ferramenta certa ainda, né?
são mais impossibilidades mentais, né? Que a pessoa está colocando dentro do sistema dela. Mas uma forma muito simples que a gente tem de falar, por quê? Porque a gente tem muitas ferramentas para isso, ferramentas de terapia. Mas ok, quem está em casa não tem essa condição, né? De contratar um terapeuta. Muito legal que a gente está falando aqui, porque assim, ó, dentro dos processos de reprogramação mental, a própria ciência já prova, né? O que vem a comprovar cientificamente o poder dos mantras, das afirmações positivas e até todo o trabalho que a própria Luiz, né, fez pelo mundo. Então, por exemplo, como que eu faço? Ok, eu tenho um problema, eu tenho essas crenças, eu tenho esses lixos, como você mesmo comentou, eu posso fazer uma técnica muito simples em casa. Eu escolho 3 crenças fortalecedoras. 3. Por quê? Porque aí tem um fundamento científico, né? O que é um pensamento positivo curto? Eu sou sucesso. É um quanta de informação. Um quanta é um pacote de energia no universo. Curto, ele vibra, ele tem uma alta frequência. Então, só uma explicação científica para esse comando curto. Eu escolho 3 afirmações fortalecedoras. 3, por exemplo, na polaridade contrária. Porque isso é uma coisa que ela pode fazer em casa, não é? Faz uma técnica tal. Então, eu vejo assim, ó, eu tenho crença de escassez. Eu acho que eu nunca vou ter sucesso, ganhar dinheiro é difícil, que quem é rico não vai para o céu. Ok, eu identifiquei algumas coisas que eu tenho um problema aqui no meu financeiro. Então, eu identifico assim, ok, mas então o que eu quero? Eu quero ter sucesso, eu quero ter prosperidade, eu quero ser reconhecido. Sei lá, eu escolho 3, eu quero ter coragem, eu quero ter segurança, eu quero ser um sucesso, ok, se tem outras 3. E aí, nós temos a glândula timo, ela é bem exatamente aqui assim. E a glândula timo é a maior glândula do nosso sistema, né? Então, nós podemos fazer, através da estimulação dessa glândula, que é uma glândula de empoderamento, dentro do processo da metafísica, até dos meridianos, né, da acupuntura sem agulhas, eu vou estimular com pequenas batidinhas e eu vou dizer, eu sou sucesso. Só cuidado com o mic um pouquinho, que você tá bem no lugarzinho do mic, senão o pessoal não vai te ouvir. Não tem problema, então o pessoal não te ouve. Eu sou sucesso. Eu sou reconhecida, eu sou abundante. E quantas vezes no dia a gente faz isso? Várias vezes, porque aí vai chegar na questão, onde eu quero chegar? A reprogramação mental, um dos sistemas cientificamente comprovados é a repetição. A repetição cria um novo sistema neural e quando eu repito isso por 21 dias seguidos, quantas vezes? Quantas vezes você lembrar, quantas vezes você quiser, desde que Coloca você faça. Coloca lembretes, escreve isso pela casa inteira. Você pode colocar um papelzinho, um post-it no bolso, porque Sim, eu me lembro que quando eu fazia isso, no retrovisor do carro, no celular. Eu colocava a mão no bolso, tinha atrás do meu celular, post-its no espelho pela casa toda, eu escrevia com batom nos espelhos, eu me lembro até hoje. Então você pega 3 crenças fortalecedoras, porque o que vai fazer isso? Uma forma muito simples que todo mundo pode fazer e pode fazer com a criança indo para a escola. Fala pra você, eu aprendo com facilidade, todas as crianças, todos os amigos me amam. E é incrível fazer com a criança. E o que vai acontecer, então, no meu sistema neurológico, no meu sistema biológico, essas 3 afirmações, elas vão ser tão poderosas que elas vão cobrir a negativa, numa linguagem leiga. Eu crio uma conexão neural, uma rede neural, e aqui existe uma crença limitante negativa vibrando. O meu lixo está vibrando, porque ele tem energia. Ele tem alimenta campo, isso. Ele tem campo eletromagnético. Ao alimentar, eu dou energia. Então, ele está crescendo. Se eu der comida para a criança, ela cresce. Claro. Então, eu estou dando comida. Então, o que eu faço? Eu vou, com essa crença fortalecedora, essas afirmações positivas, eu começo a tirar a energia e o foco dela. E esses são os primeiros passos básicos que qualquer um pode fazer, que não requerem no terapeuta, embora seja importante sim, mas que eu posso sair do lugar que eu estou em casa, o meu primeiro fôlego, porque eu vou... Já dá o primeiro passo, né? Exato, isso vai me permitir contratar profissionais, vai me permitir aumentar meu faturamento. Por quê, gente? Porque eu vou ver resultados. Cientificamente eu vou ver resultados. Claro. Vou fazer, desculpa até te cortar, Elaine, porque assim, a gente fala muito sobre chegar ao sucesso, né, pessoal, profissional e tudo mais. Tem 2 exemplos muito recentes que a gente já falou aqui no programa, de um deles principalmente, que é o caso do Whindersson Nunes, né, que é um youtuber super famoso que saiu numa condição de pobreza, atingiu sucesso, conquistou milhões, tem milhares de fãs ao redor do país. Só que agora ele teve que se recolher por conta da depressão, porque chegou ao auge, chegou ao sucesso e não se identificou naquele lugar. E a gente está vendo a Britney Spears repetir esse caminho pela segunda vez. Primeiro ela tinha atingido sucesso, deu uma surtada, foi para rehab, voltou, estava se reconstruindo e novamente ela se internou
porque não consegue lidar com o sucesso, né? Então, por que as pessoas chegam nesse ponto? Elas desejam tanto sucesso, desejam tanto, e quando chega na hora não sabem lidar. Eu acredito que eu não saberia responder se eu não tivesse passado num nível diferente, é claro, por isso. Mas eu acredito que seja falta de propósito. Eu alcancei todos os meus sonhos. Todos os meus sonhos. Quando eu estava lá com aquelas dívidas, com aquela situação toda, aquela depressão suicida, as tentativas suicidas também, quando eu comecei a aprender o alinhamento vibracional, tudo aquilo que a gente vem conversando aqui, a reprogramar a minha vida, eu tinha uma série de sonhos, seguidores, carros, apartamento, viagens, eram os meus sonhos assim inatingíveis naquele momento e todos eles foram alcançados. E eu começo a ficar triste, eu começo a ficar frustrada, eu começo a sentir depressão, relatei para Jaque durante muitas vezes. Mas qual foi o meu grande clique? Eu não tenho mais sonhos! E quando eu entendi que eu estava acordando sem sonhos porque eles estavam materializados, eu estava vivendo aquela realidade que eu tanto sonhei, mas eu não tinha nenhuma alegria naquilo. E aí eu percebi que eu não tinha mais sonhos. O que eu tive que fazer com a minha vida? Colocar sonhos altos, que hoje é o que nós estamos buscando. Eram sonhos que me desafiassem a sentir vontade de ficar acordada de madrugada, a fazer uma viagem dessa, como estamos fazendo agora, com várias palestras, praticamente uma em cada cidade. Ontem palestrei num grande evento. E aí isso voltou a ser legal. Antes isso ia ser tão chato, porque não tinha mais o sonho. Então eu acredito que seja isso. Eles conquistaram todos os sonhos, porque o dinheiro vai comprar tudo sim. Mas não a minha felicidade, mas não a minha missão de vida. Então eu precisei, dando a minha resposta, transformar aquele dinheiro sim, que hoje eu tenho abundância, hoje eu tenho riqueza, hoje eu sou treinadora de milionários, eu entendi a forma de cocriar a riqueza, mas eu precisava transformar aquilo num propósito de vida. Eu precisava transformar aquele dinheiro em algo que me desse sentido. Então hoje, por exemplo, a gente ajuda entidades assistenciais, crianças, tanto com o meu ensinamento, como com alimento sim, com comida, e isso deu um novo sentido. O lançamento do livro, que eu sei que hoje estão curando famílias. Então eu precisei transformar o meu trabalho, não mais nos bens que eu queria conquistar, porque está tudo certo sim. Eles foram conquistados, mas eles não vão me manter viva. Então o manter viva é voltar para a tua centelha divina, para o meu propósito pelo qual eu estou aqui, que é muito maior do que dinheiro. O dinheiro é o bônus, nós vamos sim ser premiados com isso, né? Então eu acredito que seja a falta de sonhos, que aí ele se perdeu no meio disso. Eu não tenho mais sonhos, eu conquistei todos, e agora? A vida perdeu sentido. Eu ia perguntar justamente isso, se a pessoa de repente perde essa referência, perde o sonho, se ela pensar num bem maior, se ela for pro coletivo, se ela for para algum sonho, quem que fez algum isso? objetivo muito difícil de alcançar. Sabe quem que fez isso, que a gente pode citar, já falamos do Whindersson Nunes? O Alok. O Alok teve a mesma situação e o que ele fez? Ele entendeu que a vida não era aquilo, ele tinha todo o dinheiro do mundo, ele tinha 100 mil pessoas aplaudindo ele numa plateia, mais de 100 mil, e ele pensou o seguinte, ele também entra em depressão e pensa o seguinte, caramba, e agora? E o que ele faz? Ele começou com aqueles projetos da África, das crianças carentes, e começou a impactar o mundo com aquilo, e aquilo deu um novo sentido para a carreira dele. Agora, ser vida, DJ, né? Fazer o sucesso que ele tem, ser reconhecido, ter fãs, agora tem um novo sentido, por quê? Porque ele pode usar isso para impactar outras pessoas a fazer o mesmo que ele está fazendo. Elaine, é o seguinte, eu tenho que falar do livro também, porque amanhã tem lançamento aqui em São Paulo, e você trouxe com exclusividade pra gente. Obrigada pela presença aqui também. Aliás, não só eu, mas eu quero até me desculpar com as pessoas, não deu tempo de repercutir os comentários, muita gente escrevendo aqui, pedindo você, tipo, todo dia aqui no Revista. Então volte sempre, por favor, Vamos fazer uma hashtag, Elaine. Elaine, o Revista Revista, pelo menos uma vez por semana pra gente, isso é alimento, né, pra nossa alma. Eu que adoro, maravilha. E esse lançamento para você estar lá com ela, DNA Milionário, justamente a programação porque você precisa para tirar esse lixo tóxico da sua vida, da sua cabeça, você vai ter lá esse livro, preço super acessível, tá, gente? E onde que vai ser? Na 13 de maio, aqui no Shopping Pátio Paulista, aqui, pertinho, ó. Uma coisa muito legal do livro, sendo bem rápido, é um livro para ler e ouvir. Ler e ouvir? Ler e ouvir. Através do QR Code, as pessoas vão fazer 5 reprogramações mentais comigo. Tá. Conduzidos pela minha voz, conversando com as células, com as moléculas, com os átomos. Gente, é hoje o lançamento, viu? Eu tava achando que era dia 24, é hoje. Lá no Shopping Pátio Paulista, a partir das 6 da tarde. Não vai perder. Meu amor, obrigada. Tchau, até amanhã. Obrigada.